A partir de agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro só pode deixar a residência dele às 6 da manhã de segunda-feira. Essa é uma das restrições impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a Bolsonaro, alvo nesta manhã de operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo. O ex-presidente está impedido de sair de casa entre 7 da noite e 6 da manhã e também aos fins de semana. Está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, com outros réus e investigados, inclusive o filho Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado que está nos Estados Unidos. Também está proibido de acesso às redes sociais. O ex-presidente passou boa parte desta sexta-feira na sede do PL, o partido dele, em Brasília. Então vamos para lá, acionando ao vivo o repórter Gabriel Máximo. Ô Gabriel, o ex-presidente falou novamente com a imprensa. Boa noite para você. Falou sim, Aline, boa noite pra você, boa noite, Alain, e claro, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia. Olha só, pros padrões de Bolsonaro, ele falou até muito pouco, falou por 12 minutos, rapidamente ali na saída do estacionamento da sede do PL, mas comentou a respeito das restrições que foram impostas a ele na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Uma das reclamações de Bolsonaro foi justamente o recolhimento noturno entre 7 da noite e 7 da manhã, inclusive nos finais de semana. Bolsonaro disse que com a decisão Moraes tem a intenção de humilhá-lo. Vamos ouvir. Tinha um jantar hoje à noite, não vou mais. Tem que ficar sábado, domingo, feriado dentro de casa. Uma humilhação. O Alexandre de Moraes falou com o comandante do Exército e ia acabar com a minha vida. Aline, Alain e ouvintes, Bolsonaro disse ainda que o objetivo não é sua prisão, mas sua eliminação, e comparou o processo sobre a tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal com a Operação Lava Jato, ao dizer que a delação de seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, já teria sido anulada se fosse o caso da operação que foi conduzida principalmente pelo Terceira Vara Criminal de Curitiba. Vamos ouvir. Estão fazendo uma violência contra a minha pessoa. Um desrespeito, está fazendo o senhor Alexandre de Moraes. Uma violência. A delação do Cid. Vários momentos, se fosse na Lava Jato, tinha acabado. Em parte, a Lava Jato acabou porque Moro conversava com o Deltan Dallagnol. Aqui nós vimos, até quando foi assassinado aquele cara lá na Praça Três Poderes, né? Que ninguém cai com a cara no fogo de artifício, tô pegando fogo e deixa pegando fogo ali. Alguma coisa aconteceu, tanto é que foi cremado no dia seguinte. Naquela noite estava tendo lá no Alvorada uma confraternização. O senhor Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, Lula, chefe da Polícia Federal. Por muito menos acabou essa Lava Jato. Qual crime eu cometi? Alguém viu tanque na rua? Soldado, armas? Essa manifestação que eu condenei no Rio de Janeiro, piores tivemos no passado com a esquerda, tocando fogo em ministérios, invadindo o Congresso Nacional. O relatório da Polícia Federal não me bota no Rio de Janeiro. O Paulo Gonet bota. O ex-presidente também falou sobre o filho dele, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e disse que provavelmente Eduardo vai perder o mandato como parlamentar e também a sua posição como policial federal concursado. Ele questionou, inclusive, a decisão de Moraes de impor essa restrição de contato entre ele e o filho. Vamos ouvir. Eu não posso falar com o filho meu, que não é bandido, não é criminoso. A mensagem que chega dos Estados Unidos é que o parlamento americano é um parlamento criminoso, que meu filho tem contato com eles e conversa com eles, e está lá lutando por liberdade. E aí, só lembrando que o ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de medidas cautelares contra o ex-presidente, que são o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar entre 7 e 6 da manhã e nos finais de semana, a proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, proibição de se comunicar com outros réus e investigados e a proibição de acesso às redes sociais. Nessa decisão, Moraes disse que Bolsonaro teve ousadia criminosa ao, segundo ele, condicionar o fim das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, aquela taxação de 50% anunciada pelo presidente americano Donald Trump, a sua própria anistia. É com você, Aline. Ô Gabriel, essas medidas restritivas impostas a Bolsonaro, inicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, foram confirmadas por outros ministros do Supremo?
quase confirmadas ali. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é composta por 5 ministros, formou maioria hoje à tarde para manter essa decisão do ministro Moraes. Até o momento votaram, além do próprio relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Ainda falta o voto do ministro Luiz Fux, mas o julgamento acontece até segunda-feira da semana que vem, ou seja, o ministro tem ainda todo este final de semana para votar em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impôs essas restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Alan. Gabriel Máximo, continue aí com a gente conectado. Ainda nesse bloco a gente se fala novamente, agora são 7h11. O líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, afirmou em entrevista à CNN Brasil que a decisão do ministro Alexandre de Moraes representa um grave abuso de poder e leva à escalada autoritária do Poder Judiciário no Brasil para um novo patamar. Segundo o deputado, a decisão do ministro Alexandre de Moraes pode causar problemas diplomáticos e trazer impactos para o Brasil. A situação de hoje, ela conceitua que a política de Alexandre de Moraes, ela não é, o que a justiça de Alexandre de Moraes, ela não é cega. Ela é parcial, seletiva e politizada. O que foi feito hoje com o presidente Bolsonaro é um atentado contra a democracia disfarçada de decisão judicial. Nós sabemos que o presidente sempre esteve à disposição quando intimado para depor, sempre colaborou, o endereço da sua residência declarado, no lado humanitário está passando por problemas de saúde. A gente recebe essa informação com muita revolta, pois a gente sabe que o ambiente está muito tenso, inclusive diplomaticamente falando. Esta ação irresponsável por parte do ministro Alexandre de Moraes pode ter consequências para todo o Brasil, desnecessariamente. Não há uma condenação, não há um motivo para esse tipo de ação, a não ser buscar o tensionamento diplomático com os Estados Unidos, buscar uma ruptura diplomática. Com qual motivo? Se tudo estava sendo levado dentro de um processo. Já o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, elogiou a medida do ministro Alexandre de Moraes do STF de impor as restrições de circulação e comunicação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na visão dele, o Supremo foi até cauteloso, pois havia elementos para decretar a prisão. Questionado sobre semelhanças com a prisão do presidente Lula em 2018, quando petistas falavam em perseguição política, Lindbergh Farias disse se tratar de situações totalmente diferentes. Veja bem, os motivos de prisão preventiva estavam dados. Ele está usando e está articulando para atrapalhar a investigação. Está tentando obstruir a justiça. Então o Supremo já podia hoje ter decretado a prisão preventiva. O que é que o Supremo fez? Não. Eu vou com a medida cautelar, tornozeleira eletrônica. Eu vou impedir comunicação com Eduardo Bolsonaro, que é o agente que está trabalhando lá para trazer sanções para o Brasil. Então, é uma situação diferente. Agora, você veja, a trama golpista, de fato, existiu. Olha, teve um plano, as alegações finais apresentadas segunda-feira pelo procurador-geral Gonet são demolidoras. Traz detalhes de um plano que era comandado. O Jair Bolsonaro tinha ciência de tudo. Eles queriam assassinar Lula, assassinar Alexandre de Moraes, assassinar Geraldo Alckmin. Na nossa opinião, é uma situação completamente diferente daquela perseguição que foi conduzida pelo juiz Sérgio Moro e que depois foi anulado no caso do presidente Lula. Agora, volto a dizer a você, o Supremo teve cautela, porque a medida hoje poderia ter sido de prisão preventiva. São 7h14, deixa eu falar de novo com o Gabriel Máximo, porque os bolsonaristas tentaram adiar o período de férias no Congresso. Por que essa tentativa, Gabriel? E conseguiram? Alan, era basicamente para tentar adotar algumas ações contrárias em reação ao Supremo Tribunal Federal, pelo que eles consideram abuso do ministro Alexandre de Moraes. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: os líderes da oposição e do PL na Câmara e no Senado pediram aos respectivos presidentes da casa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que
suspendesse o período de recesso parlamentar, que começou agora no dia 18 e vai até a semana do dia 4 de agosto. Mas eles receberam a negativa de ambos os presidentes. Alcolumbre se restringiu a dizer que vai manter o recesso parlamentar, que está confirmado de acordo com o que já estava previsto no calendário, e Hugo Mota ainda foi um pouco mais além e disse que o período de recesso parlamentar também vai servir para que sejam feitas algumas intervenções estruturais na casa, como, por exemplo, a reforma de alguns gabinetes parlamentares e também a implementação de um novo sistema de votação eletrônico no plenário Ulisses Guimarães, que é o principal plenário da casa. Volto com você, Aline. Gabriel Máximo com as informações de Brasília.